convido você a abrir comigo a sua Bíblia na Epístola de Paulo a Timóteo, primeira Epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículos de 1 a 5 é a passagem dessa noite. 1 Timóteo, capítulo 4, versículos de 1 a 5. Vocês estão comigo? Vamos estudar a Bíblia com alegria, com convicção, vamos ouvir a voz de Deus por meio da Sagrada Escritura. Então, vamos lá, 1 Timóteo, capítulo 4, a partir do versículo 1. Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizada a própria consciência, que proíbem o casamento e exigem abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ações de graças pelos fiéis e por quantos conhecem plenamente a verdade. Pois tudo que Deus criou é bom, e recebido com ações de graças, nada é recusável, porque pela palavra de Deus e pela oração é santificado. Vamos orar mais uma vez? Senhor Deus, que alegria nós temos de participar deste momento. Nós sabemos que Tu és um Deus que se revela e fala conosco por meio da Sagrada Escritura. Portanto, nós clamamos para que nessa noite o Espírito Santo do Senhor possa agir em nosso entendimento, em nossos corações, que essa palavra verdadeiramente pregada seja aplicada aos nossos corações de tal forma que possamos sair daqui mais parecidos com Jesus, mais dispostos a fazer a Tua vontade e glorificar o Teu nome. Te damos graças e oramos em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar? Bom, vamos lá, gente. Nós temos caminhado aqui ao longo das quintas-feiras na exposição dessa primeira epístola de Paulo a Timóteo. E vocês já estão aí PhD em 1 Timóteo, certo? Inclusive, nós temos aplicado aqui algumas regras de hermenêutica e nós temos caminhado ao longo dessa carta de maneira pausada, com paciência, para de fato compreender o que diz o texto bíblico. Bom, os irmãos devem lembrar que sempre que nós estudamos um texto, nós temos que considerar o gênero literário e também o contexto textual da perícope que nós estamos estudando, certo? Nós temos falado isso ao longo das nossas exposições. E nesse caso, nós estamos diante de uma narrativa, de um texto poético, não é isso? Não, nós estamos diante de uma carta. E nós sabemos que uma carta, ela foi escrita não para ser lida aos poucos. Olha, hoje eu leio um pouquinho, amanhã eu leio mais um pouquinho, né? Quem que é o doido que recebe uma carta e faz isso? Né? Uma carta, ela é escrita para ser lida de uma única vez. Eu não sei se vocês se lembram, mas nós já falamos aqui sobre o processo de acusação da consciência. Nós falamos disso no final do capítulo 1. Se você é assíduo aqui nas quintas-feiras, você lembra disso. Nós já falamos sobre esse processo de acusação da consciência. E nós vimos que o papel da consciência aqui nessa carta está relacionado com a pureza do ensino, com a verdade. Lembra disso? Nós já vimos que a função da consciência, como um delegado da alma, é apontar para algo que está errado. Nós falamos disso no capítulo 1. E nesse caso, Paulo associa esse algo que está errado com a sã doutrina, com o ensino da verdade. Então a consciência é aquele delegado da alma que aponta para algo que está diferente da sã doutrina, do verdadeiro evangelho. E lá atrás, nós vimos que a consciência, ela começa enviando alguns lampejos, alguns alertas, alguns aguilhões, lembra disso? E a pessoa começa a desprezar esses aguilhões, ao ponto de chegar até aqui, nesse texto, quando a consciência é cauterizada, em completa apostasia. Esse é o texto
dessa noite. É quando a consciência é cauterizada e o ensino, a verdade, é obstinadamente deturpado. E quando a consciência é cauterizada, a pessoa já caiu em apostasia. É um apóstata, é um herege, é alguém que naufragou. Lembra do texto? Aqueles que naufragaram, e é o que está acontecendo aqui nessa passagem. Então Paulo está tratando, aqui nesse texto que nós lemos, desse último estágio do processo de negação da consciência. É quando a consciência já está cauterizada. Aí você pode perguntar, tá bom, Danilo, mas que negócio é esse de cauterização da consciência? Então essa ideia de cauterizada, né, de cauterizar, é mais ou menos a ideia de queimar com um ferro. Mais ou menos o que fazem para marcar um boi, né? Sabe aquela ideia de que você precisa colocar lá o brasão, né? Vocês, os mezengas aí, os berdinazes, né? Os fazendeiros da igreja, né? Que tem lá suas cabeças de gado. Aí você tem o brasão da sua família. O que você faz? Você coloca aquele brasão no fogo. E depois que está já vermelho, incandescente, está pegando fogo, aí você encosta no couro do animal. É a ideia de marcar, né, como um brasão, é queimar com um ferro. Essa ideia também pode indicar o que se fazia com o escravo, para indicar a propriedade vitalícia daquele escravo. Alguns comentaristas se referem a essa marcação como algo que era para identificar alguns criminosos. Também existe essa possibilidade. Mas o ponto é que todas as figuras relacionadas a essa marcação com ferro apontam para essa ideia de posse permanente, de pertencimento. E Paulo está associando isso com a ideia de espíritos malignos. A ideia de que essa consciência cauterizada com espíritos malignos é a ideia de que a consciência desses apóstatas se tornou em posse dos espíritos malignos, servindo agora o ministério da iniquidade, da mentira, do erro, da apostasia. E algumas coisas precisam ficar claras aqui, porque esse texto é um daqueles textos que podem causar muitas dúvidas para muita gente, algumas dúvidas do tipo, então quer dizer que esses apóstatas eram crentes que perderam a salvação? Né? Normalmente é a primeira coisa que as pessoas vão pensar quando leem textos como esse, porque eles estavam lá na igreja e de repente a consciência foi cauterizada. Então essa é uma das principais dúvidas da maioria das pessoas quando leem textos como esse. Por isso é importante vocês aí exegetas, vocês hermeneutas aí de plantão, né? É importante a gente aplicar aqui algumas regras de hermenêutica. E uma delas é de que nós não podemos atribuir ao texto uma celeuma, uma discussão que o próprio autor e o próprio texto não se propõem a fazer. Essa é uma regra de hermenêutica. Se o próprio autor não se propõe a entrar nesse assunto, é porque o foco não está nisso. Então o ponto de Paulo não é tratar sobre perda de salvação aqui, gente. Nem de longe. Né? Não, a ideia de Paulo não é falar de perseverança dos santos. O ponto de Paulo é destacar de maneira prática. Paulo está falando de maneira prática que existirão naquela comunidade aqueles que começam a caminhada cristã, até muitas vezes familiarizados com a sã doutrina, mas pervertem a sã doutrina com o passar do tempo, ao ponto de se transformarem apóstatas. A ideia de Paulo é apontar para a prática disso. Nós até podemos observar que o próprio texto nos dá base para afirmar que, na verdade, eles não eram salvos e perderam a salvação, mas, na verdade, eles nunca foram salvos. Isso porque, no final das contas, a apostasia só revela que eles, na verdade, estavam obedecendo a espíritos enganadores, a doutrinas de demônios. O próprio texto diz isso. Então, em nenhum momento, o texto diz que eles eram salvos e guiados pelo Espírito Santo e perderam a salvação. Mas qual é o ponto, então, de Paulo? O ponto de Paulo não é soteriológico, mas eclesiológico. Lembra, uma carta é para ser lida de uma vez. E você lembra dos propósitos de Paulo aqui, nessa carta? É o ensino e muito bom, a eclesiologia.
os maiores objetivos de Paulo aqui são mais práticos para a vida da igreja. Então Paulo não está preocupado em questionar a salvação deles. Paulo não está entrando nesse assunto agora. Mas ele está preocupado com o quê? Em proteger a sã doutrina, o ensino. E estabelecer uma eclesiologia que faça calar os hereges. Por isso, meus irmãos, a melhor maneira de pensar no que consiste essa apostasia aqui é justamente a negação do ensino da verdade, que vai acrescentar algumas exigências ao evangelho, ao ponto de modificar e comprometer a pureza do ensino. Essa é a preocupação de Paulo. Não é soteriológica, é eclesiológica. Apostasia aqui nesse contexto traz a ideia da negação da fé e do bom ensino, que é o que Timóteo deveria preservar, que é o contraste que ele está fazendo com os apóstatas aqui, que é o que ele vai falar a partir do versículo 6 na quinta-feira que vem. Então você não pode perder, na quinta-feira que vem, ele vai começar a falar sobre o que Timóteo deveria fazer. E você vai perceber que ele vai defender a ideia de que Timóteo precisa preservar a fé, a boa doutrina, o bom ensino. Então antes de falar isso, ele está apresentando os hereges que falharam nisso. Então está claro isso para vocês? Está claro? Vocês estão comigo? Então Paulo está denunciando a perversão do evangelho causada por esses apóstatas, justamente para enfatizar a missão de Timóteo de defender a integridade do evangelho, que é o que ele vai fazer na perícope seguinte. Então o tema proposto para a nossa meditação nessa noite é a apostasia e a integridade do evangelho. Vou repetir, a apostasia e a integridade do evangelho. E o nosso texto começa com um sinal de alerta. Então Paulo introduz o assunto da melhor forma, dizendo, fica ligado, cuidado, tenha cuidado com a realidade do perigo da apostasia. Então no primeiro momento, Paulo vai falar sobre um alerta, ele vai fazer um alerta para o perigo presente da apostasia. Ele faz isso na parte A do versículo 1, acompanhe comigo na sua Bíblia. Ora, o Espírito afirma expressamente que, nos últimos dias, alguns apostatarão da fé. Então ele começa fazendo um alerta de Paulo a Timóteo, sobre o iminente perigo da apostasia. Paulo está dizendo, você não deve ficar dormindo, você deve ficar ligado. Por quê? Porque existe um risco, irmãos. Existe um perigo da apostasia. E ele fala sobre essa apostasia como um perigo inevitável e inerente ao tempo presente. Ao tempo presente. Então nós podemos ler esse texto e podemos ficar um pouco confusos. Por quê? Porque ele usa essa expressão aí, nos últimos tempos. E a gente pode olhar para esse texto e nós pensamos, esses últimos tempos se refere a um período futuro que acontecerá antecedendo a segunda vinda de Jesus, ou esse texto está falando sobre a realidade já presente ali de Timóteo? Será que essa apostasia aqui era uma realidade presente no tempo de Timóteo, na igreja de Éfeso? Ou será que essa é a mesma apostasia que Paulo, por exemplo, vai falar lá em 2 Tessalonicenses? Como algo que acontecerá como um sinal imediatamente anterior à segunda vinda de Jesus. Então é uma outra dúvida que a gente se depara com esse texto. O que são esses últimos dias? Então nós precisamos entender que aqui, Paulo está se referindo ao tempo de Timóteo, sobre uma realidade presente. E isso fica ainda mais claro, quando especialmente a gente dá uma olhadinha no texto original. Por quê? Porque a tradução, a ARA, ela não inseriu a conjunção de no grego, que seria traduzido por porém. Tem um porém aí no começo do texto? Ora, o Espírito, tem um porém aí? Não. A nossa tradução não traz o porém. Ela diz, ora, o Espírito afirma. Mas o texto original traz um porém, que traduzido literalmente seria, porém, o Espírito claramente diz. E por que esse porém é importante? Porque ele nos mostra que Paulo, lembra, uma carta está vindo de uma vez. E Paulo está fazendo um contraste intencional com aquilo que ele acabou de dizer,
com a afirmação anterior. E o que nós vemos nos versículos anteriores, que foi pregado na quinta-feira passada, é uma espécie de cântico, uma doxologia cristológica, em que Paulo apresenta a obra consumada de Cristo até a sua glorificação e ascensão. Foi o que a gente viu. Então, o que foi traduzido por últimos tempos é o período que segue imediatamente após isso, a ascensão de Jesus. Inclusive, essa expressão utilizada por Paulo, que foi traduzida por últimos tempos, se traduzida literalmente seria posteriores tempos fixados. Então, é o tempo fixado posteriormente. Posteriormente a quê? Ao porém, aquilo que ele disse anteriormente. Ou seja, o tempo a que Paulo se refere é o tempo fixado posterior à glorificação e à ascensão de Jesus. Então, no caso de Timóteo, se refere ao quê? Ao tempo presente. Ao tempo presente. Ele utiliza a ideia de futuro justamente pelo contraste com os versículos anteriores e para apontar que isso é algo que é predito como cumprimento de profecia. E isso fica ainda mais claro pela expressão de Paulo: o Espírito afirma expressamente. É como se ele estivesse dizendo: o Espírito afirma no presente, porque esse afirmar do Espírito está no tempo presente, que alguns se apostatarão no período após a glorificação e ascensão de Jesus. Está claro isso? Paulo está falando aqui de uma apostasia presente. E tanto é fato, por quê? Porque mais à frente, lá no versículo 16, Paulo vai afirmar que o próprio Timóteo deveria vigiar para não cair na mesma apostasia. Ele vai dizer: continua nesses deveres, porque dessa forma salvarás tanto a ti mesmo quanto os que te ouvem. Salvar do quê? No contexto aqui é salvar da apostasia. Então, se o próprio Timóteo e os seus ouvintes poderiam cair em apostasia, significa que é uma realidade iminente, ao tempo presente. Ou seja, Paulo está dizendo que o fato de alguns se desviarem da sã doutrina não é algo que pegou Deus de surpresa, irmãos. Pelo contrário, a apostasia presente já é previsto pelo Espírito. O Espírito diz claramente que alguns se apostatariam da fé. Mas qual é o ponto aqui? É o perigo da perversão do Evangelho como uma realidade presente, prevista por Deus e afirmada claramente pelo Espírito. A perversão do Evangelho é a maior ameaça de uma igreja. E isso, meus irmãos, não é só como vai haver uma apostasia futura? Vai, 2 Tessalonicenses fala sobre isso. Mas não é só lá que a igreja está correndo risco, não. É agora. Não, é uma apostasia presente. Então esse é o maior desafio de uma igreja. A perversão do Evangelho é a maior ameaça, irmãos, de uma igreja. Zelar pela pureza do Evangelho deveria ser a maior missão, a maior preocupação de todo pastor e de toda a igreja. Por quê? Porque se a igreja abrir mão do Evangelho, ela está abrindo mão do que a mantém de pé, irmãos. Uma igreja fica em pé ou ela cai, dependendo de como ela considera o Evangelho. Infelizmente, muitas são as tentações de um pastor ou de uma igreja que podem afastar essa igreja de considerar a pureza do Evangelho como seu fundamento. Por exemplo, a própria igreja de Éfeso nos dá algumas dicas dessas tentações. A influência, a exaltação da sabedoria humana, o desejo pelo poder, que a gente sabe era um problema nessa igreja de Éfeso. O desejo por ficar rico e o apego às riquezas, a gente vai ver isso mais à frente. A confiança em si mesmo, a justiça própria, que tem a ver com ascetismo, que é o que a gente vai ver hoje, como um critério para a salvação. Então são muitas as tentações que fazem uma igreja abandonar a centralidade e a pureza do Evangelho. No meio do caminho, queridos, muitos se perdem. Lembra do naufrágio? Muitos naufragam. Por quê? Porque começam a valorizar mais o caixa da igreja do que a clareza e a pregação do Evangelho. Igrejas preocupadas em aumentar a sua renda, como se fosse um modelo de negócio. Muitos se perdem no caminho porque se preocupam mais em agradar os homens, em agradar as pessoas, em ganhar influência, a admiração dos homens, do que com a defesa da verdade de Deus.
São tentações que fazem uma igreja cochilar e abandonar o evangelho. É justamente por isso que algumas comunidades eclesiásticas acabam se transformando, na verdade, em grandes ONGs, em associações sociais, em grandes centros de entretenimento. Outras igrejas abandonam o evangelho para se transformar em grandes comunidades terapêuticas, em centros de cuidado emocional. Vou abrir um parênteses aqui. Você sabia que tem pastor abandonando a pregação da palavra para trazer mensagem de autoajuda na hora da pregação, para você se sentir bem com você mesmo? Olha que coisa linda. Você viu que eu até mudei o tom da voz, não fica mais, né? Que coisa boa. A gente quer ouvir isso, irmãos. E tem igreja pregando o que as pessoas querem ouvir. Estão se transformando em centros terapêuticos de cuidado emocional. Outras se transformam em grandes centros de estudo teológico. Por quê? Porque ensina teologia, mas falta poder, irmãos. A palavra de Deus nos diz: cuidado. Cuidado, porque a perversão do evangelho é sempre um perigo iminente. Paulo está dizendo para Timóteo: abre o olho. Abre o olho, porque isso aí tem o potencial para fazer vocês deixarem de ser uma igreja. O que sustenta uma igreja é o evangelho. Então, no primeiro momento, Paulo começa com um alerta: abre o olho, cuidado, porque o perigo é presente, é iminente, a apostasia. E agora, Paulo vai falar sobre a natureza da apostasia. De onde vem esse negócio? Será que tem alguma coisa por trás da apostasia? Olha só a parte B do versículo 1 e o versículo 2. Por obedecerem a espíritos enganadores e a ensino de... Pode falar, irmãos. A gente, reformado, a gente tem medo de falar essas coisas, né? Mas está aqui, é Bíblia, irmãos. Ensinos de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizado a própria consciência. Então nós vimos, Paulo faz um alerta a respeito da apostasia iminente, o perigo, e agora ele nos dá evidências que nos apontam aqui para a natureza dessa apostasia. Então nós poderíamos olhar para esse texto e perguntar: o porquê que alguns se apostatam da fé? E é óbvio, num primeiro momento, aqueles que se apostatam da fé, o fazem por conta própria. Quem se apostata porque quer. E isso fica claro pelas muitas vezes em que Paulo destaca aqui a negação do sujeito contra a consciência. Lembra do processo da cauterização? Então, o sujeito vai dizendo, não, então ele apostata porque ele quer. Nós já vimos lá atrás que não é da noite para o dia que isso acontece, mas existe um processo em que a consciência cumpre um papel fundamental. A consciência vai lançando os seus aguilhões e o sujeito vai negando a consciência, até o ponto de ter a sua consciência cauterizada. Ou seja, quem se apostata porque quer. Ninguém coloca uma arma na cabeça do sujeito e obriga ele a abandonar o evangelho apostólico. Pensando aqui no apóstata, tá? Não no contexto da igreja perseguida, que é diferente. Mas aqui, Paulo, ele parece que nos apresenta um outro nível, de algo que está por detrás do ensino enganoso, que é a natureza maligna da apostasia. Quem se apostata porque quer, mas existe algo por trás. E Paulo está apresentando essa realidade espiritual por trás do erro, da mentira e do engano. E é interessante que no original, o que foi traduzido por pela hipocrisia aí, tem a ideia de juízo debaixo de. Juízo debaixo daqueles que falam mentiras e tem a consciência cauterizada. A ideia aqui é justamente essa de debaixo de, ou seja, algo que está nas entrelinhas. Por trás desses apóstatas que ensinam mentiras, por debaixo, pelas entrelinhas, esses apóstolos que fazem porque querem, que têm a consciência cauterizada, por trás deles existem espíritos enganadores e demônios. E ainda que sem perceber, ainda que eles estejam agindo por vontade própria, esses hereges, na verdade, em última instância, eles estão obedecendo a esses demônios, irmãos.
Ou seja, ao ensinar mentiras, eles estão sendo usados pelo pai da mentira. Nós já vimos aqui que apostasia nesse contexto é sinônimo de perversão da sã doutrina, de perversão do evangelho. E o nosso adversário é o mais interessado nisso, queridos, em perverter o evangelho. Essa é a principal função de Satanás. Apesar de nós muitas vezes buscarmos evitar dar ênfase exagerada para esses seres demoníacos, como de fato é, né? A gente não deve dar mais crédito para o diabo do que para o próprio Jesus. Mas esse mundo tenebroso das trevas é uma realidade que as Escrituras nos dizem e nos alertam com frequência, a ação de demônios. Paulo, inclusive, ele escreve um tratado sobre o mundo espiritual. E ele destaca os poderes das trevas, por exemplo, na epístola de Paulo aos Colossenses, na epístola de Paulo aos Efésios. Lembra, essa aqui é a igreja de Éfeso, não é a igreja de Éfeso onde Timóteo está trabalhando aqui? Então essa igreja recebe uma carta de Paulo, onde ele fala sobre a realidade do mundo invisível. Então nós vimos que Paulo já falou sobre isso, por exemplo, quando ele fala das qualificações do pastor. Lembra que nós falamos sobre isso? Capítulo 3, versículos de 1 a 7. E Paulo, ele enfatiza que o pastor, ele deve possuir certas qualificações, justamente por quê? Para se proteger de cair na armadilha do diabo. Então você percebe que o tempo todo Paulo está falando sobre a ação de Satanás. Ou seja, ao longo da carta, Paulo ele enfatiza a ação e a missão do diabo que trabalha para um fim, irmãos, que é perverter o evangelho. Pode ficar tranquilo, o diabo não está preocupado em andar de ponta cabeça, com a cara verde, entrar na sua casa, você dá de cara com o bichão lá, né? Claro, às vezes acontecem umas coisas desse tipo, mas meus irmãos, a maior missão, o maior interesse do diabo é perverter o púlpito, irmãos. A pregação da palavra, o evangelho. E para isso, o que ele precisa fazer? Ele precisa perverter o ensino. O ensino precisa ser alterado, de tal forma que o evangelho seja adulterado. E o evangelho sendo adulterado, ele perde o seu poder. Não é o evangelho o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê? Então esse é o modus operandi do diabo. Perverter o evangelho. E ele vai enfatizar isso no versículo seguinte. Mas o ponto aqui é que existe uma luta muito maior, além do que os nossos olhos podem ver. Quando nós pensamos sobre igreja, quando nós pensamos sobre ensino, não diz respeito apenas a homens que se organizam entre si, abrem a Bíblia e começam a sair por aí ensinando os outros. Existe uma realidade espiritual por trás daquilo que nós ensinamos. E dependendo da natureza do nosso ensino, isso determina a quem nós estamos servindo. Não existe neutralidade, irmãos. Aqueles que ensinam o verdadeiro evangelho de Cristo estão servindo aos interesses do Espírito de Cristo. E aqueles que deturpam o evangelho, ainda que estejam pensando que estão servindo apenas os seus próprios interesses, na verdade eles estão pensando isso, mas eles estão servindo a espíritos enganadores e a ensino de demônios. É o que diz o texto. E é claro que nós não podemos ouvir isso e tratar o evangelho, tratar a pregação, tratar a igreja, as escrituras de qualquer maneira. Se nós entendemos que o evangelho é o poder que nos salva e ao mesmo tempo é o evangelho que nos conduz para uma nova vida, em que nós somos salvos pelo evangelho, mas também vivemos a partir do evangelho, se nós entendemos que o evangelho é um novo centro gravitacional que determina toda a nossa vida, nós compreendemos que quando nós vivemos de acordo com o evangelho, nós estamos vivendo e sendo conduzidos pelo Espírito de Deus, o Espírito de Cristo, como vemos em alguns textos. Agora pensa no contrário. O contrário também é verdadeiro. Aqueles que deturpam o evangelho segundo os seus próprios interesses estão fazendo a vontade de demônios.
O maior interesse do diabo é que você crê num outro evangelho, que na verdade não é outro, que é anátema. O maior interesse do nosso adversário é que você deixe de viver de acordo com a verdade do evangelho e passe a viver de maneira mentirosa, servindo o seu propósito. Por isso a palavra é cuidado, irmãos, cuidado. Cuidado com os alertas da sua consciência. Os pastores começam a alertar você e você começa a pensar, não, o pessoal é chato, né? Todo mundo querendo cuidar da minha vida. Às vezes é uma proteção que você tem desprezado. Fala, vamos na igreja, você está se afastando da igreja. Fala, mas o pessoal fica se metendo na minha vida. Cuidado, irmãos. O maior interesse do adversário é que você passe a viver de maneira contrária ao evangelho. Olha só que interessante, a maneira como isso é construído ao longo da carta. A verdade do evangelho, ela é apresentada por Paulo aqui como a boa doutrina da fé e da boa consciência. Isso está lá no capítulo 1, versículo 5. Se for rápido, ligeiro, aí você me acompanha. Então ele está definindo, o que é isso aqui que ele está ensinando? É a boa doutrina da fé e da boa consciência. É a boa nova da glória do bendito Deus, versículo 11, ainda no capítulo 1. Ao ponto de que quando nós servimos ao ministério da boa nova, nós estamos agindo pelo poder de Cristo, versículo 12, capítulo 1, versículo 12. Se você está agindo de acordo com essa boa nova, você está agindo pelo poder de Cristo. Consequentemente, versículos 16 e 17, ainda no capítulo 1, nós estamos servindo ao próprio Senhor Jesus. Olha só, nós estamos sendo conduzidos pelo poder de Cristo e servindo a Cristo à medida que nós vivemos de acordo com o Evangelho. Viver a sã doutrina é sinônimo de servir o próprio Senhor Jesus. Paulo fala isso. Agora, o contrário também é verdadeiro. Existem aqueles que ensinam uma heterodidascalia, um outro ensino, um outro evangelho, versículo 3 aí do capítulo 1. Um outro ensino, heterodidascalia. E aqui nesse texto, Paulo está dizendo que por trás desses falsos mestres, não existe o poder de Cristo. Por trás deles, na verdade, existe espíritos enganadores e ensinos de demônios. Então, um alerta para nós é que a integridade do ensino carrega uma natureza espiritual. Vou repetir. A integridade do ensino carrega uma natureza espiritual. Você pode pensar, eu vou na igreja mais uma quinta-feira, estou cansado, viajei, trabalhei o dia inteiro, aí vai lá para ficar 40, 50 minutos, às vezes o pregador está empolgado, chega quase 1 hora, aí chega lá, aí você pensa assim, é o Danilo que está falando. Chega 1 hora, a mente desliga, parece o homem da cobra, já viu, né? Que toca a flautinha, vai ficar. Meu irmão, nós aqui cumprimos a função de um arauto. É sobre Cristo e a sua glória. A pregação da palavra revelada de Deus carrega em si uma natureza espiritual. Não é só um monte de homem falando coisas da cabeça deles, irmãos. E o contrário também é verdadeiro. O ensino da apostasia possui uma natureza maligna, que serve a espíritos enganadores e a ensino de demônios. Aí vai você, liga no YouTube lá para ouvir qualquer um indiscriminadamente. Olha o risco disso, irmãos. Se a gente entende essa natureza maligna ligada com a natureza do ensino, cuidado. Cuidado com quem você coloca dentro da sua casa. Os pregador maluco aí ensinando baboseira. Obviamente que eu não estou dizendo isso para amedrontar vocês, ou para fazer um tipo de sensacionalismo no púlpito, não é essa a minha intenção, mas é o que parece que está claro nesse texto. Existe uma natureza espiritual relacionada com a natureza do ensino. O ensino é o que cremos a respeito do Evangelho, e que obviamente vai determinar onde nós colocamos a nossa fé, e vai determinar a maneira como nós vivemos. Você vive de acordo com aquilo que você acredita. Olha como isso é sério. Então você pode viver para servir a vontade de Satanás, se você está acreditando no erro.
Meus irmãos, o maior interesse do diabo é nos fazer abandonar o Evangelho, abrir mão de crer e viver de acordo com o Evangelho. Por isso, não faça isso. O Evangelho é a sua maior riqueza. Não abandone o Evangelho de Cristo. Não adultere o Evangelho. E a questão é que a natureza do Evangelho não deve ser uma preocupação apenas para determinar em qual igreja eu vou congregar. Eu vou medir, a igreja que prega o Evangelho para eu escolher em qual igreja que eu vou congregar. Não, a natureza do Evangelho, como eu disse, está presente como um centro gravitacional de toda a nossa vida. Por isso que o maior interesse do diabo é que você deixe de viver o Evangelho no seu lar, no seu casamento, ao fazer os seus planos, no seu temperamento, nos seus relacionamentos interpessoais, nos seus pensamentos. E quando nós deixamos de viver o Evangelho, não é a vontade de Deus que nós estamos fazendo. Você entende a seriedade disso? É claro que eu não estou apresentando aqui para os irmãos uma visão dualista de mundo. O dualismo é uma heresia a ser rejeitada, inclusive. Aquela ideia de que existe Deus de um lado e o diabo do outro, como se fossem seres autoexistentes e no mesmo pé de igualdade. Não é isso. Está claro no texto que esses que vivem segundo a vontade de demônios, de apóstatas, na verdade, eles nunca foram salvos. Eu não estou dizendo aqui que o crente está dividido, Uma hora você faz a vontade de Deus, outra hora você faz a vontade do diabo e perde a salvação e ganha a salvação. Não é isso. Mas lembre-se que ao falar sobre as qualificações dos presbíteros, Paulo apresenta a sua preocupação com alguém que é crente, mas que pode cair na armadilha do diabo. Por isso a questão não é um tipo de dualismo na vida cristã, mas nós não podemos negar o fato de que o diabo ele vai nos tentar constantemente para deturpar o ensino do Evangelho e a prática do Evangelho nas nossas vidas. Amém? Está firme aí? Vocês estão comigo? Então vamos lá. Paulo começa fazendo o quê? Apresentando um alerta. Cuidado. O risco, o perigo da apostasia é iminente. E depois ele fala sobre a natureza dessa apostasia. Ela carrega em si uma natureza maligna. E agora Paulo está dizendo no que consiste essa apostasia. O que consiste isso? Olha só o que diz o versículo 3. Ele dá alguns exemplos do ensino errado, desse ensino apóstata. Ele vai dizer que proíbem o casamento e exigem abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ações de graças pelos fiéis e por quantos conhecem plenamente a verdade. Então nós vimos que Paulo inicia fazendo um alerta em relação ao perigo iminente da apostasia. Nós também vimos que a apostasia ela possui uma natureza maligna. Por quê? Porque o diabo é o mais interessado no engano, na apostasia. E agora, Paulo explica no que consiste a apostasia. Qual o conteúdo dessa apostasia, da realidade daquela igreja em Éfeso. E basicamente nós podemos definir a apostasia como uma perversão do Evangelho. Nós já falamos isso. Mas como funciona isso? Como funciona essa perversão do Evangelho? Como que alguém perverte o Evangelho? Então, nesse caso, Paulo definiria da seguinte forma: acrescentar exigências ao Evangelho. É o que esses hereges estão fazendo aqui. Eles estão acrescentando exigências ao Evangelho. Então nós vemos que em alguns momentos ao longo da carta, Paulo descreve algumas características do que parece ser o conteúdo desse falso ensino em Éfeso. Por exemplo, lá no capítulo 1, versículo 3, ele vai falar sobre fábulas e genealogias sem fim. Versículos 6 e 7, loquacidades frívolas que estavam ligadas ao ensino da lei, ainda no capítulo 1. Capítulo 4, versículo 7, um pouquinho depois do nosso texto aqui, ele vai falar sobre fábulas profanas de velhas caducas. Que negócio é esse? Não falte, quinta-feira que vem você vai descobrir que fábula profana é essa. Mas aqui Paulo ele cita
algumas exigências daqueles apóstatas, no contexto da igreja de Éfeso. É mais ou menos assim, olha, para ser crente, não basta crer em Jesus. Você ainda precisa fazer mais alguma coisa. Percebe que é isso que eles estão fazendo aqui, os apóstatas? E ele fala o seguinte, pelo menos duas coisas. Impedir o casamento e algumas obrigações dietéticas, a proibição de alguns alimentos. Então a grande questão é, o que todos esses falsos ensinos têm em comum? O que eles têm em comum? Então me parece que essas duas exigências têm em comum aqui a negação do prazer e da materialidade, como se fossem coisas inerentemente más. Ele está apresentando o casamento como algo bom aí? Não, só de bater o olho você vê que ele está apresentando como algo ruim. E também a proibição de alguns alimentos. Então talvez poderia estar havendo ali em Éfeso o que mais tarde se conheceria como um docetismo gnóstico, que é aquela ideia de que a matéria, as coisas materiais da criação, elas são inerentemente más. O gnosticismo daria um podcast aqui, né? Mas é um dos éons que habitava o pleroma, o demiurgo que rompeu com o pleroma e criou o mundo material. E eles associam isso com Deus do Antigo Testamento, né? Mas basicamente a ideia é o seguinte, você tem que alcançar uma gnose através do seu conhecimento. Por quê? Porque o mundo mal aqui, isso aqui já está condenado. Isso é inerentemente mal. Mas esse docetismo gnóstico, ele é ainda mais adiante, né? É um pouco mais à frente, que enxerga a matéria como algo mal. Mas parece que já tem algo disso aqui na igreja. Mas o que mais salta aqui aos olhos, e aqui eu creio que a gente não está fazendo nenhum tipo de anacronismo, é a influência do que nós chamamos de ascetismo, que era muito comum nas religiões e nas seitas da época, daqui da igreja de Éfeso, da época de Paulo, como os próprios essênios, por exemplo, eles eram ascetas. Então o ascetismo vem dessa ideia de ascese. A ascese tem a ideia de negação do prazer. A ideia de que você deve abrir mão de algumas necessidades básicas da vida humana como um meio de santificação pessoal, ou então para alcançar uma espiritualidade mais elevada. Então aqui nesse contexto, parece que essa ascese, esse ascetismo, estava ligada com a negação do prazer sexual, por exemplo, que está inerentemente ligado ao casamento. Ou seja, um celibatário é alguém mais espiritual por conta da abnegação do prazer. Tem gente que pensa assim hoje. Cuidado. Então é mais ou menos a ideia desses caras aqui. E também estava ligado com a negação de alguns alimentos. E me parece que eles até se baseavam na lei para isso, como era algo próprio dos judaizantes. E a nossa dica está lá no versículo 6 e 7 do capítulo 1, que podemos fazer uma relação. Mas o ponto aqui é que todos eles acrescentam algo à sã doutrina. Todos esses ensinos apresentam exigências que o próprio Deus não estabeleceu. Meus irmãos, o Evangelho é Cristo e apenas Cristo. Tudo que nós necessitamos é da obra de Cristo, é da pessoa de Cristo, é da graça de Deus, aquilo que Cristo fez por nós na cruz. É o que Paulo acabou de afirmar na perícope anterior, que nós ouvimos, pastor Samuel. Cristo ele foi manifestado na carne, justificado no Espírito, contemplado por anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo, recebido na glória. Esse é o Evangelho, Cristo, e Cristo somente Cristo. E aquele que retira algo da obra de Cristo, ou acrescenta algo a ela como uma exigência, está pervertendo o Evangelho. Essa é a lógica do texto. O Evangelho da graça de Deus é o Evangelho da cruz de Cristo, irmãos. E o que Deus requer de nós é a fé no Deus encarnado, no seu sacrifício substitutivo na cruz e o arrependimento dos nossos pecados. O Evangelho é o Evangelho da graça mediante a fé, e qualquer acréscimo a isso consiste em deturpação do Evangelho. Inclusive, alguns podem acrescentar algo ao Evangelho, ainda que às vezes de maneira bem intencionada, mas não deixa de ser uma apostasia, irmãos.
a crítica de Paulo aponta aqui para uma espécie de ascetismo legalista, que acrescenta exigências ao evangelho, e é o que nós podemos observar em diversos círculos eclesiásticos, por exemplo. E aqui, abrindo um parênteses, é algo difícil, nós temos que tomar cuidado. Por quê? Porque às vezes é uma linha tênue. E nós precisamos pedir a Deus sabedoria para lidar com essas questões. Por quê? Porque alguns chegam a flertar com o legalismo quando afirmam, por exemplo, que você pode usar qualquer tipo de roupa, né, seria um tipo de libertinagem, ou então flerta com o legalismo quando diz que você só deve usar determinado tipo de roupa para você ser salvo. Só que olha só, o mesmo Deus exige de nós modéstia. Nós ouvimos a pregação aqui. Nós vimos que a própria Escritura diz isso, e o próprio Paulo, ele fala, por exemplo, sobre a modéstia necessária das mulheres no culto. Nós não ouvimos isso? Ele fala claramente que as mulheres devem evitar roupas indecentes. E também que sejam dispendiosas. A ideia de que no culto não é lugar para você esbanjar roupas caras, a sua riqueza, a superioridade sobre os demais. Mas, às vezes, em nome da modéstia, alguns acabam criando um conjunto de regras que determinam o tipo de roupa que as pessoas devem usar. Por exemplo, algumas igrejas proíbem as mulheres de usarem calça comprida, por exemplo. Os homens de usarem bermuda. É claro que o evangelho, irmãos, ele é supracultural, ele deve cumprir o papel de redimir a cultura, e em alguns momentos ele vai ser contracultural, mas o cristão não é chamado para se separar totalmente da cultura. Por isso nós sabemos que nós não devemos absorver indiscriminadamente o mundo, a cultura em que nós estamos inseridos, mas eu não posso afirmar que o crente, por exemplo, ele não pode ter televisão em casa, porque senão ele vai para o inferno. O crente não pode ir ao cinema, ele não pode ter rede social, como um tipo de ascese, ou como uma exigência para que ele seja de fato crente. Olha como é difícil lidar com essas questões. Até porque ninguém deixa de fazer parte da cultura. O próprio celular é um produto, é fruto da cultura onde nós estamos inseridos. Então, seguindo o próprio exemplo do apóstolo Paulo aqui, nós sabemos que os crentes devem evitar, por exemplo, alguns alimentos, alguns tipos de bebida. Em alguns contextos, em alguns momentos, às vezes por prudência, às vezes por questão da consciência, não nossa, mas a consciência do outro. Olha como é difícil lidar com essas questões. Mas nós flertamos com o legalismo quando nós proibimos esse ou aquele alimento, como uma exigência para a salvação, ou para que você seja um crente de primeira categoria. E é o que está acontecendo aqui. Agora, como eu disse, essas são questões que a gente tem que tomar cuidado, por quê? Porque é uma linha tênue. E porque, às vezes, em nome da prudência, a gente tem que tomar cuidado para não cair num legalismo. O problema do legalismo é quando essa barreira é ultrapassada. Quando você proíbe algo que Deus ordena, ou quando você ordena algo que Deus proíbe, ou quando claramente se afirma que você tem que fazer determinada coisa para ser salvo. A Bíblia é clara, irmãos. A fé e o arrependimento na obra da graça de Cristo é o suficiente para a nossa salvação. Mas quando eu digo que isso não é o suficiente, é a fé em Jesus, mas também é não cortar o cabelo. É a fé em Jesus, mas não ter televisão em casa. É a fé em Jesus, mas não pode ir no cinema, senão você não é salvo. Ah, pastor, então você está falando que eu posso ir no cinema assistir qualquer coisa? Claro que não, irmãos. Eu devo abrir mão da modéstia? É óbvio que não. Mas quando eu estabeleço algo a mais ao Evangelho, como critério para a salvação, eu estou agindo como esse apóstata aqui. E alguns, irmãos, inclusive que se dizem reformados, que acabam caindo no hipercalvinismo exclusivista. E, inclusive, tem havido um movimento incipiente no Brasil, algo muito preocupante. Justamente por quê? Porque isso tem um potencial de atrapalhar o próprio avanço da teologia reformada no Brasil, criando o espantalho de que nos acusam.
Você vai falar, calvinista não faz missões, porque tem alguns que realmente estão pregando que não deve fazer missões. Tem havido um movimento incipiente no Brasil de um hipercalvinismo sectário, que afirma que não basta você ter fé e arrependimento para ser salvo, mas é necessário a fé na obra de Jesus, o arrependimento dos seus pecados, mas também o conhecimento e a fé nas doutrinas da graça. Ao ponto de que se você não crê nas doutrinas da graça, você não pode ser considerado um irmão, você é um herege. Tem um pessoal pregando isso aí. De acordo com eles, não crer nas doutrinas da graça, ainda que você creia no Evangelho, isso não é um erro, isso é uma heresia. Isso deixaria a grande maioria dos nossos irmãos pentecostais de fora da salvação, por exemplo. Seguindo essa lógica, se você foi salvo, quando você não conhecia as doutrinas da graça, quando você era um arminiano, né, muitos aqui eram, né, quem nunca, né? Então, na verdade, você não era salvo coisa nenhuma nessa época. Você só passou a ser salvo depois que você passou a crer nas doutrinas da graça. É claro, irmãos, que o arminianismo é um erro. Isso é inquestionável. Inclusive, é um erro grave, que pode, inclusive, abrir portas para heresias, como o pelagianismo, por exemplo. Mas, meus irmãos, se a pessoa crê na salvação, não pelas suas obras, ou pelos seus méritos, mas somente pelos méritos e pela obra de Cristo. Se ela reconhece que é pecadora, ela se arrepende dos seus pecados, ela é salva, irmãos. Talvez ela ainda não possua muito conhecimento e ainda tem muitas inconsistências na sua teologia, e é necessário ainda mais maturidade, crescer biblicamente, teologicamente, mas nós não podemos afirmar que essa pessoa não é salva. Então, por que esses movimentos sectários, exclusivistas, eles são perigosos? Porque eles acrescentam algo ao Evangelho, como uma exigência para a salvação. Algo que, às vezes, pode até ser um conhecimento mais profundo do próprio Evangelho, mas que a pessoa vai conhecer só depois. Ou então, a pessoa fala assim, ó, você precisa crer em Jesus, mas você também não pode comer carne de porco, né? Já ouviu isso? Ou você tem que guardar o sábado. Ou tal coisa, senão você não é salvo. Então Paulo apresenta aqui a apostasia como qualquer modificação do Evangelho, que tem o potencial de fazer o Evangelho deixar de ser o verdadeiro Evangelho e, consequentemente, perder o seu poder. Certo? Vocês estão comigo? Vamos lá? Então primeiro Paulo faz um alerta. Quem está com sono aí, amém? Ó, crente não mente, hein? Então, primeiro Paulo faz um alerta. Cuidado, a apostasia é um perigo iminente, presente. Depois ele fala sobre a natureza maligna da apostasia. E depois ele vai tratar. Então vamos falar da apostasia. Do que eu estou falando? Então vamos ser mais específicos. Que ensino é esse que esses caras estão ensinando? Aí ele dá aqui 2 exemplos. E quais são esses exemplos? A negação do casamento. Não pode casar para ser salvo ou para ser mais crente. Né? Uma negação dos prazeres. E uma dieta, né? Você deve evitar alguns alimentos. E por último, Paulo termina sempre com aquele dever. O dever de olhar para tudo isso e ficar dormindo, né? Não. O dever de combater a apostasia, irmãos. Olha só o que diz versículos 4 e 5. Pois tudo que Deus criou é bom. E recebido com ações de graças, nada é recusável, porque pela palavra de Deus e pela oração é santificado. Olha, vocês têm que ver a alegria de vocês. Se vocês pudessem ver agora o rosto de vocês, vocês estão pensando, graças a Deus eu vou poder comer aquele java-porco, né? Então nós vimos que Paulo ele faz um alerta sobre a realidade da apostasia. Nós vimos a natureza maligna da apostasia. Também vimos que Paulo ele explica aqui o conteúdo da apostasia desses falsos mestres. E agora Paulo combate aquilo que eles ensinavam. É o que Paulo está fazendo. Ele está combatendo esse ensino errático. E o que isso nos ensina, irmãos? Isso nos ensina que não apenas Timóteo, mas todos nós temos o dever de combater o ensino do erro. Através do quê? Da verdade, da palavra de Deus.
Lembra que lá atrás, no início das exposições, nós falamos aqui que um dos propósitos de Timóteo era combater os hereges. Na porrada? Não. Lembra que eu dei o exemplo do Hulk? Né? Se fosse na briga, a gente mandaria o Hulk, né? O Rafa. Né? Mas não. Como que se combate esses hereges? Com o ensino. É o que Paulo está falando e fazendo aqui. Ele combate o erro ensinando a verdade. E isso nos ensina que é essa a forma como nós devemos agir contra o erro. O que se faz diante da apostasia? O que fazer diante dos falsos mestres? Às vezes a vontade é jogar na fogueira, né? Mas a resposta é o combate, mas é o combate pela Sagrada Escritura, pela Palavra de Deus. Inclusive lá atrás, Paulo utiliza essa metáfora, a metáfora da luta, de um combate pela causa do Evangelho. Nós vimos isso. E isso nos ensina que a apostasia é inimiga do Evangelho e, consequentemente, ela é inimiga da causa de Cristo e do próprio Cristo. Em outras palavras, nós não devemos ficar inertes diante da apostasia. Pelo contrário, Deus nos chama para combater o bom combate, para lutar contra a apostasia. E a maneira de fazer isso é por meio da verdade, da palavra de Deus. E é exatamente o que Paulo faz aqui. A maneira de calar os falsos mestres é tanto por meios eclesiológicos, por assim dizer, como nós vimos, que é a questão da disciplina eclesiástica, o governo da igreja, mas também através do ensino da verdade. É como se Paulo estivesse dizendo para Timóteo: você precisa tirar o microfone desses caras. Você precisa assumir o púlpito. O combate contra a pregação da mentira é a pregação da verdade. A tratativa contra esses falsos mestres, seguindo a lógica dos propósitos aqui da carta, é tanto eclesiologia, é o quê? Disciplina. É entregar o miserável para Satanás. A gente viu isso lá atrás, lembra? Mas também é o ensino. É fazer calar o ensino da mentira. O ensino através do ensino da verdade. Então, nos versículos 4 e 5, é o que Paulo está fazendo. Ele rebate o ensino daqueles apóstatas. E você vai perceber aí, não sei se você bateu o olho, não sei se você percebeu isso, mas Paulo, ele não gastou muito tempo aqui falando sobre o casamento, né? Parece que ele fala só da questão do alimento, não parece? Por quê? Porque ele já falou sobre isso, sobre o casamento lá atrás, no capítulo 3, versículos 2 e 12, ele já falou sobre a importância do casamento. Então, não se atenta muito a isso. Ele gasta um tempo maior rebatendo a ideia de evitar alguns alimentos. Então, basicamente, a tratativa de Paulo é de que tudo aquilo que Deus criou é bom, ainda que seja material, ainda que habitemos num mundo caído, corrompido pelo pecado, aquilo que Deus criou é bom e é para o nosso deleite, meus irmãos. E isso glorifica a Deus. Inclusive, o prazer está associado a essas coisas. Não é algo pecaminoso. Marido e mulher, de acordo com a vontade de Deus, eles se satisfazem um no outro, e isso glorifica a Deus, isso é santo, isso é puro. A tese de Paulo é de que é demoníaco rejeitar o desfrute prazeroso e santo dos dons materiais de Deus. Por quê? Porque existe uma bondade de Deus essencial na criação, que é graça de Deus. Ao contrário do que ensinavam esses falsos mestres, os cristãos da igreja deveriam desfrutar dessas coisas criadas. Por quê? Porque Deus ordena que elas sejam desfrutadas. E ele utiliza aqui a expressão recebido com ações de graças, e pela oração é santificado. Então, muito provavelmente, isso reflete o judaísmo paulino, né? Os judeus, eles sempre louvavam a Deus antes das refeições, como uma forma de mostrar gratidão por aquilo que Deus provê. Então, Paulo, ele combate o ensino desses falsos mestres com aquilo que a Bíblia afirma sobre o assunto, e defender a sã doutrina, que é o que nós veremos na próxima perícope. Então, o que nós aprendemos com esse texto é que existe uma realidade da apostasia presente, irmãos. Uma apostasia que consiste na perversão da sã doutrina, que possui uma natureza maligna e que serve aos interesses dos poderes das trevas. E conforme o tema desse sermão,
diante desse perigo da apostasia, nós somos chamados para defender a integridade do Evangelho. Não apenas como igreja, isso não é responsabilidade só dos pastores dessa igreja, mas nós também individualmente e em nossas famílias, sabendo que aquilo que cremos e ensinamos irá determinar a nossa ética, a maneira como nós vivemos. Quando nós ensinamos e vivemos o Evangelho, nós estamos vivendo para Cristo e para a sua glória. E que essa seja uma realidade nas nossas vidas, para a glória de Deus. Amém?